Oi, igreja, tudo bem? Vamos para mais uma celebração virtual gravada. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam a salvo e vamos louvar juntos em momentos diferentes, mais uma vez. Espero que seja uma das últimas, mas enquanto isso é a forma que nós temos de congregar. Olá, irmãos, aí na Igreja Aliança Bíblica de Porto Alegre. Eu estou muito contente de poder, nesse dia, enviar aos irmãos esse vídeo, essa reflexão que eu quero fazer com os irmãos no dia de hoje e agradecer ao pastor também pela oportunidade de poder compartilhar. Obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra enorme estar com os irmãos nesse dia
podendo compartilhar com os irmãos um dia tão especial, não é? Pensando que nós estamos aí bem próximo do Natal. Então nós estamos muito felizes e rapidamente eu já quero dizer aos irmãos que trago um cumprimento enorme, grande da Letícia, da Sara, da Ana, da nossa família. Muito obrigado, irmãos, por serem parte das nossas vidas, da nossa família e do ministério que nós fazemos aqui na Espanha. Eu quero rapidamente, meus irmãos, compartilhar com vocês nesse dia, um dia tão especial, neste domingo. Eu quero compartilhar com vocês o livro de Tiago, capítulo 4. Eu não vou ler com os irmãos todos os versículos, eu vou pedir que o irmão responsável do vídeo possa possa pausar para que os irmãos possam, neste momento, poder ler este capítulo, tá bem? Pausamos então. Bom, meus irmãos, como lemos esse capítulo, como hemos lido este capítulo, é um capítulo tão especial, um capítulo que nos fala, meus irmãos, realmente de um tempo difícil da igreja, um tempo difícil do povo de Deus, quando a igreja do Senhor estava nascendo, ainda passando por muitas dúvidas, por muitas incertezas, por muitos perigos, por muitas situações difíceis na vida deles. E realmente é mais ou menos o que aconteceu esse ano conosco. O ano de 2020, nós podíamos resumir esse ano em uma palavra: foi um ano de incertezas. E por que incertezas, meus irmãos? Porque foi um ano em que nós não sabíamos, pelo menos aqui na Espanha, um dia tínhamos uma informação do governo, outro dia tínhamos outra informação, um dia nós fechávamos todos os restaurantes, no outro dia abria. Nós passamos praticamente 2 meses dentro de casa, sem poder sair da porta para fora, sobre hipótese nenhuma. Passamos um tempo difícil, um tempo de incertezas, as igrejas fechadas e em um momento podiam abrir e haviam restrições e para tantas pessoas podiam estar na igreja, outras tantas não, os aforos, muitas coisas. Uma enfermidade, uma doença que nós não tínhamos informações, tempos de incertezas. Talvez o mais difícil nesses tempos, meus irmãos, é realmente não ter uma informação concreta. Quanta coisa passamos esse ano, quantas situações passamos esse ano, situações difíceis por não conhecer o que ia passar no dia seguinte. E meus irmãos, nós vivemos num tempo de incertezas e por isso, em tempos de incertezas, há um perigo muito grande. Qual é o perigo? Nós podemos chegar a ser mundanos na nossa forma de pensar, na nossa forma de atuar. Nós que lemos este capítulo, nós vimos uma quantidade de situações em que apareceram muitas vezes aqui pecados de cobiça, prazeres, situações e coisas que lutavam com a nossa carne. Meus irmãos, muitas vezes nós podemos chegar a ser orgulhosos em tempos de incertezas. E esse ano foi um ano muito, muito claro. Quanta informação que as pessoas pensavam e penso que é o que eu conheço e como vivo, e por causa disso nós vivemos no nosso coração muitas dificuldades. E meus irmãos, quando nós passamos esses tempos, o que acontece com as nossas vidas é que aflora cada vez mais nossas emoções. E muitas vezes emoções equivocadas, porque essas coisas, essas emoções que afloram em nossas vidas revelam a profundidade do nosso coração e também a profundidade da nossa fé. Por isso nós podemos chegar a ser mundanos na nossa forma de pensar. E era exatamente isso que nesse capítulo Tiago nos estava recuperando essas informações, recuperando a igreja do Senhor e dizendo algo muito importante, de que nós devíamos nos submetermos a Deus em tempos de incertezas. E meus irmãos, 3 atitudes daquele que deve se submeter a Deus, daquela pessoa que se submete a Deus rapidamente para não perder o nosso tempo. A primeira atitude é: busca o gozo na relação com Deus. Busca esse gozo na relação com Deus.
Quando nós vivemos em tempos de incertezas, em que nós não sabemos o que vai acontecer, meus irmãos, nós devemos nos submeter a Ele e confiar nele. Diz o versículos 4 e 5 do capítulo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, e com ciúme por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Meus irmãos, aqui está falando dessa nossa relação com Deus. E muitas vezes acontece na nossa relação com Deus, quando nós passamos em tempos de incertezas e chegamos a cair nesse perigo de viver vidas mundanas, é que a nossa relação com Deus fica afetada. No versículo 8 diz uma palavra, diz uma expressão, ele disse, vós que sois de ânimo dobre. 3 vezes se repetem no livro de Tiago essa expressão, pessoas de ânimo dobre. O que significa isso? Significa uma fé dividida, uma relação dividida. Nós não podemos confiar no mundo e confiar em Deus. Nós não podemos viver esta relação de um lado ou outro. A amizade do mundo significa ser inimigo de Deus. E meus irmãos, sabe o que acontece? É que quando nós perdemos as nossas referências humanas na nossa vida, e se nós não temos essas referências na nossa fé e na nossa relação com Deus, nós perdemos o gozo na nossa fé. E foi o que passou com muitos cristãos, com muitos filhos de Deus nesse ano. Como vimos pessoas com falta de fé, duvidando do Senhor, com medo exagerado de todas as coisas. Nós precisamos confiar no Senhor, porque as nossas vidas estão nele. Diz Neemias capítulo 8, versículo 10, e não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Em segundo lugar, busca a graça na provisão de Deus. Busca a graça na provisão de Deus. Meus irmãos, às vezes nós temos uma ideia sobre o que significa graça, né? Receber algo que nós não merecemos. Mas este ano foi um ano que esse capítulo falou muito ao nosso coração sobre o tema da graça. Diz o versículo 6 que antes ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. O que significa graça? O que significa graça para ti? Essa graça que nós recebemos. Nós temos realmente um conhecimento e sabemos o que significa essa graça. Esse ano, através de um autor, de um livro, a Letícia e eu, nós podemos pensar sobre o que significa essa graça que recebemos do Senhor. Eu quero contar uma pequena história para os irmãos. Se eu me equivocar em alguma palavra no castelhano, os irmãos me perdoem, mas penso que nós vamos conseguir entender essa ilustração do que significa a graça que recebemos do Senhor. E a ilustração é mais ou menos assim. Se um homem morre por um ato de casualidade, de violência muito grande, e o seu pai segue a pista e consegue recuperá-lo, e consegue encontrá-lo, e o mata, nós chamaríamos isso de quê? De vingança. Mas se esse pai chama a polícia quando o encontra, e esse assassino é preso, é julgado, é condenado e é executado, nós chamaríamos isso de justiça. Mas se durante o juízo, dessa pessoa, desse assassino, esse pai pede que o culpado da morte do seu filho, pede a esse juiz que o deixe sair e o livre dessa situação, nós chamaríamos isso de quê? De misericórdia. Agora, imaginemos assim, se além de pedir que o culpado seja liberado da morte, e o pai apela ao juiz para que permita que o ofensor seja custodiado, guardado por ele, e o pai milagrosamente obtém a aprovação do juiz e leva esse assassino para a sua casa, para o seu lar, e lhe dá lugar do seu próprio coração, e o chega a adotar, e o trata como um filho.
chamaríamos isso de graça. Meus irmãos, essa história, essa ilustração, eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Essa foi a graça que Deus teve por mim. Essa é a graça que Deus teve por ti. Meus irmãos, que provisão mais necessitamos do Senhor? Essa é a provisão que Deus nos deu. Por isso nós precisamos nos submetermos ao Senhor, porque Ele já fez toda essa obra através de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nós vamos recordar neste tempo de Natal. E por último, meus irmãos, a terceira atitude daquele que se submete a Deus: busca a guia, a direção de Deus na dependência em sua relação, na dependência de Deus. O versículo 15 desse capítulo diz: em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. E meus irmãos, por que devemos buscar a direção do Senhor? Eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente que já fazem alguns anos, quando chega sempre entre Natal e Ano Novo, eu tenho o costume de orar, ler a Bíblia com bastante intenção e clamo ao Senhor para que o Senhor nos dê um versículo. E o ano passado, no final de 2019, não foi assim para nós. Nós comecei a orar e pedir ao Senhor: Senhor, qual é o versículo que vai ser como um lema, como uma direção, uma referência para o nosso ano. E Deus me deu esse versículo, versículo 15, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Eu fiquei pensando que, Senhor, isso não é aquele versículo que é uma promessa de fé, uma promessa de que tudo vai sair bem, de que nós vamos ter êxito, que vai ser um ano em que tudo vai funcionar, vai dar certo, vai uma promessa de liberação do Senhor. Não, é um versículo diferente. E Deus me deu esse versículo e a Letícia nesses dias começa a perguntar para mim: então Deus já te deu o versículo? E Deus já tinha me dado esse versículo. Eu dizia para ela que não, estou orando mais, estou continuando orando, ainda não tenho certeza. E quando chegou o dia 31, eu compartilhei com ela esse versículo e nós achamos um pouco estranho, né? Esse versículo não era como uma grande promessa para as nossas vidas, não era aquilo que nós esperávamos. E meus irmãos, foi interessante, nós estávamos visitando nossos familiares no estrangeiro e quando nós voltamos para casa, no dia seguinte em que nós voltamos, esse versículo começa a ser real na nossa vida. A gente recebe a notícia que o nosso diretor, que deveria vir para estar conosco aqui no país, não ia vir mais. Foi uma notícia muito inesperada que afetou bastante o nosso ministério aqui esse ano. Nas semanas seguintes se confirmou uma viagem que nós não tínhamos certeza. Nas semanas depois confirmaram outras responsabilidades que devíamos assumir no ministério. E em março a pandemia já estava forte e justamente aí, perto do meu aniversário, fechou completamente o país. Nós entramos aqui na Espanha em lockdown, nós passamos quase 2 meses dentro de casa. Todos os planos, toda a agenda foi abaixo. Tudo aquilo que a gente queria fazer, tudo aquilo que a gente pensava mudou. Porque realmente, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Meus irmãos, quando nós passamos tempos de incertezas, nós devemos submeter-nos ao Senhor, buscar o gozo na sua relação, buscar a graça na provisão de Deus, buscar a guia na dependência de Deus, da sua pessoa. E meus irmãos, quando nós fazemos isso, quando nós nos submetemos ao Senhor, nós começamos a não ver incertezas, nós começamos a ver oportunidades em tempo de incertezas. E qual é a oportunidade? É essa frase que eu quero concluir dizendo isso. Ao submetermos a Deus, submeter-nos a Deus em tempos de incertezas, nós nos tornamos portadores de esperança para um mundo sem esperança. Ao submeter-nos a Deus, nós nos tornamos portadores de esperança para um mundo sem esperança. E quero deixar 3 aplicações rápidas para os irmãos. Nós devemos romper decisivamente com o pecado. Meus irmãos, se vivemos uma vida de ânimo dobre, de uma fé dividida, nós não vamos conseguir sentir esse gozo, essa graça, essa guia, essa direção de Deus na nossa vida. Por isso, rompe
com o pecado, rompe com as dúvidas e confia no Senhor. Em segundo lugar, uma segunda aplicação, limpa completamente o teu coração, limpa a tua alma. Quando nós passamos por tempos de incertezas, muitas vezes as nossas emoções começam a nublar as nossas decisões, as coisas como nós vemos, nós começamos a ver coisas muitas vezes que não existem. Por isso nós precisamos limpar completamente o nosso coração e a nossa alma. E terceiro e última aplicação, vive de maneira sábia. Vive de uma maneira que confia nele, Senhor. É interessante que os 2 versículos anteriores ao capítulo 4, capítulo 3, 17 e 18, são os versículos que talvez sejam a grande introdução do capítulo 4. E diz assim, capítulo 3, 17 e 18, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Viver, meus irmãos, de maneira sábia é viver em paz. E essa paz primeiro precisa estar aqui dentro, no nosso coração, na nossa mente. E nós somente temos essa paz. Somente tem essa paz quem conhece a Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é que nos dá gozo, Jesus é que nos concedeu essa graça divina, Jesus é que nos dá a direção, porque nós temos uma direção, uma meta, que é mirar o céu, que é mirar realmente aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Assim que, meus irmãos, se queremos viver de maneira sábia, viver em paz, nós devemos olhar para aquele que é a nossa paz. E nesse Natal nós vamos estar recordando de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus, como diz lá em João capítulo 1, João Batista declarou, eis aqui o Cordeiro de Deus que quita, que tira o pecado do mundo. Se nós estamos vivendo vidas de ânimo dobre, nós precisamos confiar no Senhor. Submeta-se a Deus em tempos de incertezas e seja um portador de esperança neste Natal e em toda a nossa vida. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam,
Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos recorda desse perigo de muitas vezes, Senhor, em tempos de incertezas, vivermos vidas mundanas. Senhor, permita que a Tua igreja possa crescer nesse dia. Permita que possamos adotar esta palavra nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas atitudes, Senhor. Que podamos confiar em Ti, Senhor. E, Senhor, que nesse Natal a gente possa renovar a nossa fé em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus a este mundo, para que através dele pudéssemos ter liberação, Senhor, purificação dos nossos pecados, através do sacrifício desse menino Jesus. Nós te louvamos por isso, Senhor, e nós te adoramos, e eu quero te pedir que tu nos guardes, Senhor, de uma maneira muito especial neste dia, neste Natal que vamos celebrar nos próximos dias, recordando do teu Filho amado e Salvador. E, Senhor, que possamos ter um ano de 2021 sendo portadores de esperança, vivendo uma vida direcionada, Senhor, e nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por este tempo. Abençoa a tua igreja. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero terminar dizendo muito obrigado. Muito obrigado pelo companheirismo no ministério, por essa parceria. Obrigado pelas orações dos irmãos. Quero dizer que, independente de qualquer coisa, de qualquer decisão, os irmãos fazem parte das nossas vidas, os irmãos fazem parte deste ministério. Por favor, continuem orando por nós, para que nós possamos seguir tendo essa direção do Senhor e possamos viver de uma maneira sábia e também intencional ao compartilhar o Evangelho aqui na Espanha. Oramos pelo mesmo aí para os irmãos, que Deus os abençoe, que possam ter um Natal abençoado aí na nossa terra gaúcha. Saudade que nós temos aí de poder passar esse tempo com os irmãos. Não vai ser possível esse ano, mas confiamos no Senhor, confiamos nele sempre e nos submetemos à sua vontade. Que Deus os abençoe. Continuamos juntos em 2021. Forte abraço.